Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus? Meus amigos, meus irmãos, as pessoas que andam num sistema, qualquer tipo de sistema, ele agrega fisicamente, praticamente fisicamente, aqueles trejeitos, né? Trejeitos. Que são trejeitos? Ou até sotaque. Por exemplo, eu sou do Sudeste, sou de São Paulo. E estou aqui no Ceará, Fortaleza. O pessoal logo percebe que eu não sou daqui, né? Por causa do meu sotaque. Aí eu até brinco com ele, então não dá para mim fingir que estou escondido. Não dá não. O teu sotaque é diferente. E também os bandidos, quando você conhece um bandido, ele tem um linguajar de malandragem, né? Parece que é impresso nele aqui dali. E também a polícia, Deus deu a sabedoria aos policiais para eles observar os modos operantes. Por exemplo, o serial killer. A polícia vai falar, olha, ele sempre faz dessa forma, ele sempre age dessa maneira. E assim foi na sabedoria de Deus, Deus colocou cada situação uma marca, né? Uma marca para nós que vivemos nesse mundo, ficarmos atentos a isso, ficarmos atentos aos sinais externos da origem daquela situação, daquela convivência. Por exemplo, quem vive muito com pessoas que não têm estudo nenhum, aquelas conversas, ele vai assimilar aquela marca, aquele modo de falar, né? E você começa a conviver com pessoas mais um vocabulário refinado, o teu vocabulário também vai começar a ficar refinado. Por isso que a palavra de Deus fala que as más companhias corrompem os bons costumes. A palavra de Deus diz assim. A palavra de Deus também diz, andas com sábio e ficarás também sábio. É pura verdade, né? E nós vamos meditar em algumas situações para nós descobrirmos quem está ao nosso redor. Porque o diabo também imprime a marca dele, física, os costumes, os trejeitos, o modo de falar também nas pessoas, né? Isso aí foi uma permissão de Deus que Deus dá para nós. Nós devemos ficar muito atentos. E eu aqui nas minhas redes sociais, eu sei, os meus ouvintes aqui, eu sei aquele que é de Deus, aquele que não é, aquele que é joio, aquele que não é. Você está julgando. Não, porque Deus deixou essas marcas para nós, né? Basta nós examinarmos as escrituras, né? Por exemplo, que nem eu aqui, às vezes tem gente que se aproxima de nós, tem uma intimidade maior, mas eu começo a perceber, falo, esse aqui está resistindo muito à nossa palavra. A marca dele, ele não pertence a nós. Ele resiste às palavras, né? Por isso que Jesus falou assim, quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Então, quando ele começa a resistir, ele vai até um certo momento conosco, mas ele não é dos nossos. Ele vai até um certo momento, mas quando chega num determinado momento, ele se revela porque ele começa a ter aquela marca da resistência. É assim que nós descobrimos, né? O joio e o trigo. Eu quero fazer a leitura aqui para comprovar o que nós estamos falando, que está aqui em Mateus 26, onde os evangelhos narram a traição de Pedro, né? A negação de Pedro. E Mateus, ele deu um detalhe bem interessante que vai corroborar o que eu estou dizendo aqui sobre os modos operantes daquela pessoa que recebe uma convivência, né? Então nós vamos fazer essa leitura e depois eu quero comentar algumas coisas que eu andei vendo aqui na internet. E é bem sutil. Não tem nada a ver. Tem muita gente que fala isso, né? Tá, você conhece a palavra de Deus? Precisa conhecer a palavra de Deus, né? Então está aqui, capítulo 26, e o versículo 72 e 73, presta muita atenção aqui, né? 72 e 73. Ele negou outra vez, com juramento, não conheço esse homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia.
Tá vendo aqui? Você já está vendo um programa aí com uns pastores, né? Aí eu vendo lá algumas pessoas né, aquelas marcas que eles colocam no corpo, né? Tatuagem, cheio de tatuagem. Falei, isso aqui não pertence ao corpo de Cristo, não. Cheio daquelas coisinhas na orelha, no nariz. Falei, isso aqui não. Isso aqui é a marca do inimigo nosso. Ah, mas o seu Zaqueu não tem nada a ver. Existe uma coisa, existe aquele que às vezes sai de lá e vem com a marca, e aquele que ainda continua ainda se expondo, né? Se expondo. E eles gostam de fazer essas marcas, né? Esse aqui é o inimigo que coloca neles. Certa vez o povo israelita, entre as tribos deles, tiveram uma guerra civil entre eles. E aí tinha uma tribo que tinha um sotaque diferente. E aí aprisionaram, para eles descobrir quem que era, mandava falar certa palavra. E eles não conseguiam. Shibolete, né? Já leram sobre isso? E então, meus amigos, meus irmãos, quando nós somos de Deus, nós temos, impressa uma marca física, praticamente física, no nosso modo de falar. A palavra de Deus fala que nós que somos nascidos de novo, tem um modo de falar totalmente diferente, muito diferente. Esses dias eu estava vendo uma igreja aí que ela é inclusiva. Sabe o que é a igreja inclusiva? Que coloca pessoas, né, homossexuais em cargos e fala que Deus ama todo mundo e tal. E aí o linguajar deles ficou dessa forma. Olha, todos e todas e tedes, né? Todos inventam um negócio aí, eles falam. O linguajar deles já similar ao linguajar do LGBT. E também tem o linguajar da esquerda. Essa igreja assumiu o linguajar. E o linguajar daquele que é de Deus e o modo dele aceitar a palavra de Deus também, tem também um modo dele aceitar a palavra de Deus. A pessoa que é de Deus, o modo dele aceitar a palavra de Deus, a serviço dele, dobra com facilidade diante da palavra de Deus. Mas aquele que não é de Deus, o que é joio, a serviço dele não dobra com facilidade, né? Quando nós estamos aqui falando das coisas de Deus, a pessoa já começa, não é bem assim, você está interpretando errado, né? Aí eu já percebo que não é de Deus. Aí você pode estar se perguntando do outro lado, quer dizer que tudo que você fala é de Deus? Sim, tudo que eu falo é de Deus, sim. Por isso que eu tomo cuidado aqui. Não estou falando nada para meu orgulho, nada. Aquele que não aceita, eu estudo, eu examino antes de eu falar. Por isso que eu nunca retirei nenhum vídeo do ar. Que tudo que eu falei ainda continuo comprovando, né? E aí eu costumo, quando eu vejo uma pessoa resistente, existe aquela que quer ter mais certeza, por exemplo, quando vem os crentes de Bereias. Os crentes de Bereias falam, deixa eu pensar um pouco, quero analisar isso aqui, quero ir pela palavra de Deus, ver se... Porque isso aqui é muito para mim, né? Às vezes um ensinamento de coisas profundas, a pessoa tem que levar um tempo. Ele é de Deus, mas ele leva um tempo para assimilar, ele vai examinar, mas ele não vai ter aquela resistência, já bloqueando tudo. Acontece aqui, acontece muito. Eu vejo uma resistência assim das pessoas, não quer nem saber, não quer nem se questionar, fala assim, será que ele está falando a verdade? Ô irmão, até que se prove ao contrário, eu vou examinar. Quero ver se esse ensino que o Senhor está trazendo para nós realmente é de Deus, né? Mas a marca do que é do outro lado, do inimigo nosso, ele já cria uma barreira tão grande. Eu, quando ouço algumas pregações, eu olho para muitos detalhes e eu percebo se ele é de Deus. Quando ele é de Deus, eu vou atentamente e falo, esse é de Deus, está sendo comprovado, é de Deus, é assim mesmo, tal. Será que ele pode dar alguma errada? Pode, né? Pode falar alguma palavrinha que deu errado? Pode, mas aí nós devemos corrigir, igual Paulo corrigiu Pedro. Paulo corrigiu Pedro, né? Pedro era de Deus? Era, mas começou a dar uma saidinha fora do verdadeiro homem de Deus, começou a dissimular. O apóstolo Paulo fala isso, que chamou ele à repreensão. E conosco aqui também, quando as pessoas vêm falar, você está errado nisso, mas não mostra nenhum texto bíblico. Fala, irmão, vamos discutir sobre esse assunto, eu ainda não estou muito certo disso, Vamos discutir isso aqui para nós termos unidade de pensamento, para nós ver
realmente que eu não tô convencido disso, né? E aí a gente sabe que aquele dali pode ser que ele não tenha tanto conhecimento quanto um outro, ou talvez eu não tenho tanto conhecimento quanto ele, mas quando nós somos irmãos em Cristo, nós vamos chegar a um denominador comum, que é a palavra de Deus, né? E essa semana, assistindo aí uma falsa pastora, pregando. E o diabo, ele tem os sinais que as pessoas fazem e também a maneira que fala. E um dos sinais também que o diabo usa é esse aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Tá vendo aqui meu dedo aqui, ó? Isso aqui é os sinais de satanismo. E essa mulher, essa pastora, volta e meia ela fazia isso. E talvez nem ela percebe isso aí, mas o diabo estava dizendo assim, ó, é meu isso aqui. Essa doutrina é doutrina de demônio. E ela sempre fazia assim com a mão, assim, sabe? Isso aqui é sinal de satanismo. É você aprender, quando você vê um pregador, às vezes ele faz involuntariamente, mas ele pertence ao inimigo. Então, os sinais, né, que o diabo está dizendo assim, ó, isso aqui é meu, eles fazem sim. Eu estudei sobre isso aí, né? O diabo coloca tatuagem nas pessoas, o diabo faz com que as pessoas façam sinais, e Deus também dirige o nosso olhar para observar essas coisas. Você tem que ficar esperto quanto a isso, viu? Vocês já perceberam que o movimento pentecostal tem a mesma linha de pregar? Aquele modo de falar rouco, parece eles mudam a voz deles, vocês já perceberam? Eles não são eles. Quando eles estão lá no altar, eles mudam a voz, fica meio rouco, meio esquisito. Vocês têm que estar atentos sobre isso também. Isso aí não é de Deus não, viu? Porque as coisas de Deus, Deus não mexe na personalidade do homem de Deus. Cada um fala da maneira, ele continua. Mas o movimento pentecostal, esses pregadores aí, eles têm a mesma linhagem, o modus operandi deles se apresentarem. Observa isso. As mulheres até mudam o modo, até para as músicas deles. Aquelas músicas, sabe? Aquele tom de voz esquisito. Não é um louvor suave a Deus, não é não. Os pregadores falam como que rosnando, né? Os pregadores pentecostais são assim. E aí quando eles voltam ao normal, eles começam a falar normal. Sendo que a palavra de Deus fala que o Espírito do homem está no controle. E aí parece que é uma coisa que se aposta deles, né? Eu acredito que é verdade, se aposta dele e eles fazem daquela forma. Principalmente o movimento pentecostal, o qual eu combato mesmo. Combato porque eu estudei sobre isso aí, né? Então fica aqui a nossa reflexão. É você ficar atento a esses mínimos detalhes que eles demonstram isso, o modo de falar, né? O modo de agir, os seus gestos. Igual eu li aqui, ó. Verdadeiramente não é um deles. Teu modo de falar te denuncia. Por exemplo, eu trabalho aqui no meu carro, né? E eu tenho a mania de descer do carro, abrir a porta, ajudar, tal. Então é a minha maneira, que eu não sou daqui. Aqui é bruto o negócio. Aqui é bruto. Aqui eles não fazem isso, é raridade eles fazerem isso. Mas a minha ação denuncia de onde eu vim. Porque lá onde eu estava, em São Paulo, a gente é acostumado a fazer isso, né? Então fica aqui essa reflexão, que Deus possa abrir a tua mente em nome de Jesus. Amém.